principal argumento que é usado para negar os filhos de Maria como irmão de Jesus Cristo é dizer que no grego existe uma palavra para identificar parentes, irmãos, primos, sobrinhos, tios e tias, mas isso é uma heresia. Esse erro da Bíblia, essa interpretação errada, veio com a primeira tradução do latim, da Vulgata Latina de Jerônimo, a pedido do Papa Damas. E ele introduziu essa tradição, essa tradução do texto de forma errada. Ele traduziu para o latim da Bíblia em latim. E desde então se aceita dentro do catolicismo que para negar a família de Jesus Cristo, para poder proteger o dogma da virgindade perpétua, dizem que primos, irmãos e tios, parentes, é a mesma palavra, mas isso é mentira. No grego, primos é anepsos, irmãos, adelphos. Não existe uma única palavra no grego para identificar parentes. Se assim fosse, toda a Bíblia Sagrada, onde tem irmãos, eu podia ler primo, tio, sobrinho e vice-versa. E por que é só que no texto dos evangelhos que fala de Jesus Cristo há esse erro? Porque em todo o texto bíblico não é invocado esse erro. Então, dessa forma, eu diria que todo o texto está viciado, todo o texto não é verdadeiro, porque se existe erro, eu não posso crer. Aí se diz, não, é porque existem alguns textos bíblicos que identificam parentes como irmãos. Mas quando nós vemos a citação, que é uma desculpa para não aceitar a Bíblia, Gênesis 13:8, nós vemos Abraão e Ló, tio e sobrinho. Abraão disse, nós não podemos contender porque irmãos nós somos. Ele estava falando, irmãos, com relação à fé no Deus, Criador dos céus e da terra, no Deus Todo-Poderoso. Não irmãos de sangue. Ele não estava citando irmãos de sangue. Outro exemplo citado, outra desculpa, é Gênesis 29:15, quando Labão e Jacó, tio e sobrinho, quando seu tio Labão chama Jacó de irmão. Uma relação de filhos de Deus, do Criador, e não uma relação sanguínea. Mais uma desculpa para negar a verdade bíblica. Outro versículo citado é o livro de Cantares, capítulo 4, versículo 9, quando a Sulamita é chamada de irmã, de amiga, de filha. Aí está vendo que é uma verdade? Não. Mas ali é um livro poético. Ali não é um livro que está tratando, dizendo que a filha é irmã e a irmã é filha. Mais uma desculpa. Outro exemplo é Hebreus 2:11, quando é citado que Moisés e os seus irmãos, quem seus irmãos? O povo hebreu. Porque são filhos de Deus por eleição. A nação de Israel é filho de Deus por eleição. Eles, seus irmãos, não estavam falando de irmãos de sangue. Está falando da nação, um critério nacionalista. Precisa só ler a Bíblia. Não precisa ser tão desonesto para traduzir o texto bíblico, para mentir, fazer o texto bíblico mentir para defender uma mentira sua, adulterar o sentido do texto. Isso é uma desonestidade, isso é uma falta de caráter, isso é uma blasfêmia. Aí pegam Mateus 25:40, quando é citado irmãos. Pelo amor de Deus. O texto profético 24:25 de Mateus, profeta, quando você faz a um desses, fizesse a um dos meus irmãos, fizesse a mim, o Filho de Deus, o Rei de Israel que virá, disse, quando você fizeste a um destes pequenos da minha nação, fizestes a mim. Ele não está dizendo que o povo de Israel, os descendentes de Israel, são filhos e irmãos ao mesmo tempo, dizendo que é uma só palavra. Mas uma forma adulterando o texto bíblico para negar. O texto está dizendo, quando fizeste a um desses meus irmãos, já irmãos de sangue. Critério nacionalista, mais uma vez. Basta ler o texto bíblico, falando sobre a nação de Israel. Aí, por último, Atos 11:29, dizendo, quando é citado que eles contribuíram e ajudaram os seus irmãos que estavam na igreja, estão dizendo, está vendo aí, que chamam que é verdade? Mas ele está falando dos salvos em Cristo que estavam naquela igreja. Não está falando de irmãos de critério sanguíneo. Ali sabe o que é? Filhos de Deus por adoção. Todos os salvos em Cristo, que não é da nação de Israel, é filho de Deus por adoção. Mais um texto para negar, porque o texto não fala em nenhum momento sobre irmãos. Fica provado que toda desculpa, que toda a negação é só para não aceitar a palavra de Deus. Fazem qualquer coisa, fazem qualquer tipo de negócio para negar as verdades das Escrituras. Usam qualquer versículo isolado para negar que Maria teve filho e que Jesus teve outros irmãos. Só idolatria.